Nós vamos aprender agora como é o método de planejamento de produção baseado no MRP e no plano mestre de produção. Para um produto, para uma estrutura analítica de produtos, nós precisamos fazer dois planos diferentes. Um é o plano mestre, que nós vamos fazer baseado na demanda mensal, na verdade na demanda mais estratificada, uma demanda semanal, uma demanda diária em determinado produto, e baseado nos valores de quantidade de estoque, valor do estoque de segurança, se o produto é produzido em lote ou não, quanto tempo que se demora para fazer essa produção, qual o lead time de produção desse determinado produto. Baseado nesses dados, nós vamos dizer, e para os componentes desse produto, o que esse produto compõe, quais os materiais necessários, quais que são as matérias-primas necessárias. Baseado nisso, nós vamos fazer o nosso MRP1. Nós vamos começar trabalhando com esse produto que nós temos aqui. Como vocês podem ver aqui do lado, aqui nós temos um produto que nós vamos chamar de produto A. Esse produto A, ele precisa de dois componentes para a sua produção. O primeiro componente aqui é o componente B. Vocês percebem que para uma unidade de A eu preciso de 2 unidades de B. O segundo componente é o componente C. Perceba que para uma unidade do produto A eu preciso de uma unidade do produto C, do componente C, na verdade. B e C são dois componentes que eu faço na minha fábrica, que eu faço na minha produção. Então eu produzo eles para que depois eu possa juntar, fazer a junção e produzir o meu produto A. Se eles são dois componentes que eu faço, que eu produzo, que eu vou manufaturar, logicamente eles vão precisar de outros componentes, outros materiais. Esses materiais são me fornecidos aqui embaixo. Então, para uma unidade do meu produto, do meu componente B, eu preciso de duas matérias-primas, que é a matéria-prima D e a matéria-prima E. Para cada unidade de B, eu preciso de 2 unidades de D e uma unidade, e uma unidade de E. Para cada unidade de C que eu vou manufaturar, eu preciso de 3 unidades de F e 2 unidades de E. Portanto, aqui nós já podemos dizer que analisar o problema da seguinte maneira. Só para recordar, esse problema que foi tirado do modelo do livro Administração da Produção de Martins e Laugeni, tá? Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, para quem quiser avaliar, refazer esse exercício novamente, tá? Lá no livro tem ele todo feito, então isso vai auxiliar vocês também a revisar o conteúdo. Uma coisa que a gente já pode perceber é o seguinte: se para cada unidade de A eu preciso de 2 de B, então vamos imaginar, vamos supor que eu preciso fazer 20 unidades do meu produto A. Quantas unidades de B que eu vou precisar para fazer essas 20? Logicamente, se para cada uma dessas 20 aqui, eu preciso de 2 de B, se eu for fazer 20, então eu vou precisar só do meu componente B, eu vou precisar de 40 unidades. Como é que eu fiz esse cálculo? Eu peguei o 2 aqui, vezes a quantidade que eu preciso lá produzir de A, que é 20. Logicamente, o valor final deu 40. Agora, para a gente simplificar isso daqui, podemos dizer o seguinte, então B é igual aqui, ao que? A 2 vezes a quantidade que eu vou precisar de produzir de A. Simplesmente isso. Uma conta simples, de cabeça, você já percebe isso logo de cara. Mas nós vamos deixar essas fórmulas para ficar mais fácil para a gente trabalhar com elas depois, tá? Então, o componente C aqui, ele é um componente unitário. Então, você precisa de apenas uma unidade de C para fazer como vocês podem ver aqui, eu vou precisar de apenas uma unidade de C para fazer cada unidade de A. Mais uma vez, se eu preciso de 20 de A, eu preciso de 20 de C, 10 de A, 10 de C. Então, C aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a quantidade exata que eu vou precisar de A. É unitário. Partindo desse princípio, se para cada unidade de B eu preciso de 2 de D, então logicamente D vai ser o que? 2 vezes
vezes quem? Vezes B. Então, é 2 vezes a quantidade que eu vou precisar de B. Se é para cada unidade de B eu preciso de 1 onde é, então é que naturalmente vai ser 1 vezes B. Então isso aqui, ou seja, vai ser exatamente a quantidade que eu vou precisar de B. E o F? Para cada unidade de C eu preciso de 3 de F. Então F naturalmente vai ser 3 vezes C. Eu vou colocar 3C aqui já, porque eu acho que já está bem entendido aqui pra gente esse exercício, né? Então 3C. Para cada unidade de C eu preciso de 2 de E. Então E vai ser no caso aqui 2C igual a 2C igual a 3C igual a 2B. Ok? Você percebe que eu já consigo basear. Se eu já tenho a quantidade que eu vou precisar de A, eu já tenho automaticamente todas essas quantidades aqui já previstas para cada um dos componentes. Ok? Só um detalhe importante. Vocês percebem que eu preciso de componente E aqui na produção do B, preciso do componente E aqui na produção do C. Então qual que vai ser a quantidade total do componente E? Vai ser exatamente essa quantidade que eu vou precisar para essa produção aqui de B, somado com essa quantidade que eu vou precisar aqui da produção de C. Então como é que vai ficar a produção de E? Anotem aí no cantinho, que eu vou apagar aqui para não bagunçar o exercício, mas E no caso aqui, ó, ele vai ficar igual a 1 vezes B, então aqui é B mais que 2 vezes C, que é o que está aqui. Ok? Então vai ficar dessa maneira. Na hora que a gente for fazer a tabela do E, a gente vai ter que utilizar baseando-se nessa fórmula aqui, tá? Então, vou voltar aqui, só para não bagunçar o nosso exercício. Pronto. Vou deixar aqui da forma que está. E aí a gente já pode começar. Primeiro ponto aqui é fazer aqui no caso do produto. Produto aqui no caso. Produto A. Eu vou só destacar ele aqui. No caso do produto A, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que a gente chama aqui de MPS, que é a sigla aí para Master Plan Schedule, ou Plano Mestre de Produção. Ok? Plano Mestre de Produção. Esse plano mestre é baseado no produto. Lembrando aí, a gente já fez aí o plano agregado desse produto, já fez o plano de produção mensal dele. Então nós vamos pegar esse plano de produção mensal e destrinchar em planos semanais, ou até mesmo, dependendo da necessidade, em planos diários. Esses planos semanais ou diários, que serão menores, serão a curto prazo, serão planos de acompanhamento da produção, acompanhamento mais de perto da produção, eles são chamados de plano mestre de produção. Eles aqui, nesse caso desse plano, a gente não precisa levar em consideração, você vai precisar de hora extra, subcontratação ou admissão, demissão de funcionários. Isso já foi analisado dentro do plano agregado. Agora aqui nós só vamos analisar a produção em si e qual a relação dela com o lead time, com o tamanho do lote, com o estoque de segurança, com o estoque que eu tenho em mãos, de forma a um acompanhamento semanal ou até mesmo diário da minha produção. Então, o primeiro passo nós vamos fazer que agora o plano mestre de produção aqui desse meu produto A. Vamos colocar aqui então o produto que nós estamos falando é o produto A. Nós vamos colocar ele aqui. Então aqui nós vamos trabalhar com o A, tá? O A. E aqui a partir disso a gente já começa o exercício. Eu vou só apagar isso daqui, tá? Pra gente ficar com o espaço bem arrumado. Então continuando. Agora eu preciso do que para fazer esse plano do A? Eu preciso do valor do estoque de segurança, do lote, lead time prometido em estoque em mãos, etc e tal. E mais a demanda que eu tenho aqui. Para o produto, eu baseio aqui a minha necessidade de produção na minha demanda, ok?
Então eu preciso desses dados. Para eu pegar esses dados, a gente vai lá no exercício do livro, que eu já esquematizei no arquivo em Word aqui já, e a gente vai ver essas quantidades aqui. Perceba que no caso do item A, o lead time é de uma semana, o estoque de segurança é de 200 unidades, o lote dele é LL, ou seja, significa lote líquido, eu produzo tanto que eu necessitar, tá? O estoque em mãos dele, eu tenho 1.500 unidades desse produto atualmente, e o fornecimento é interno. O fornecimento interno, eu tenho fornecimento interno, que é quando eu faço a unidade, eu produzo, manufaturo ela. Tem fornecimento externo, que é quando essa unidade ela é simplesmente já comprada pronta, esse material já é comprado pronto, ok? Então no caso aqui do meu produto A, o lead time dele é de uma semana, estoque de segurança de 200 unidades, o lote é líquido, eu consigo produzir o tanto que eu quiser, estoque em mãos de 1.500 unidades. Então eu vou vir aqui, vou voltar aqui, então eu vou colocando todos esses dados aqui. Então o estoque de segurança é de 200 unidades, o lote é líquido, ou a gente também pode chamar de lote unitário. O lead time dele é de uma semana e eu tenho de estoque em mãos 1.500 unidades. A importância de se aprender a fazer um plano mestre de produção e um MRP à mão é que você vai estar aprendendo a mecânica do cálculo, e essa mecânica que muitas vezes você vai precisar entender para resolver um determinado problema de planejamento de produção dentro do ambiente de trabalho. Então essa mecânica do cálculo, esse raciocínio você precisa entender, você só aprende fazendo um exercício como esse. Agora vamos lá, já temos esses dados, não falou que tem nada comprometido já, não tem nada, nenhuma unidade aí que por acaso está comprometida com alguma outra produção, algo do tipo. Então aqui pra gente, no caso aqui, é 0, tá? Opa, o 0 quase não tá saindo aqui. É 0. Então, baseado nisso, vamos fazer o nosso plano aqui, plano mestre de produção para esse produto A. Nós precisamos do valor da demanda, esse meu NP aqui no caso, é para a minha demanda, eu preciso do valor das necessidades previstas dele. Então a gente vem aqui no próprio exercício do livro, eu tenho lá falando, as demandas para o produto A são, no período 6, de 2.000 unidades, período 7, 1.500, período 8, 0, período 9, 1.500. Então vamos colocar isso dentro do exercício. Então período 6, 2.000. Período 7, 1.500. Período 8 falou que é 0. Período 9, 1.500. Agora nós vamos pegar o meu RP aqui, gente, é recebimento programado, tá? Recebimento programado é quando na questão ou na situação que você estiver lidando dentro da empresa, eu já tenho um recebimento programado de uma produção que eu já fiz desse produto A que estava atrasada, que já vai ser entregue no período tal. Ou eu tenho um recebimento de uma outra empresa que fez uma produção desse produto para mim, já vai ser entregue, já vai chegar, por exemplo, no período 7. Eu já coloco uma quantidade aqui. Como na questão, nesse caso que nós trabalhamos, não falou isso, não falou nada de recebimentos programados, nem do produto, nem dos componentes, então recebimentos programados a gente sempre vai deixar em branco, tá? Não vai preencher com nada não, a não ser que na questão fale, ok? DM é disponível em mãos. Qual é o meu estoque em mãos no momento? Agora, antes de iniciar meu plano, é o que eu tenho em estoque em mãos, 1.500 unidades. Então eu venho e coloco, se eu for colocar 1.500 aqui vai demorar muito, então eu vou fazer o seguinte, vamos colocar 1.500 unidades até o período anterior ao período onde começa a minha demanda. Eu tenho demanda a partir do período 6, então eu vou colocar esses 1.500 aqui no período 5. Então eu tenho aqui até o momento 1.500 unidades. Opa. unidades. Então vamos começar aqui o nosso processo. Eu tenho 2.000, eu necessito de 2.000 unidades. Quantas unidades que eu tenho em estoque? A primeira pergunta. Quantas unidades eu tenho em estoque? 1.500. Segunda pergunta.
quantas unidades eu posso utilizar desse estoque. Olha lá para o meu estoque de segurança, é de 200 unidades. Se meu estoque de segurança é de 200 unidades, significa que dessas 1.500 que eu tenho aqui, 200 a gente não pode mexer com elas. Tem que deixar lá do jeitinho que tá, ok? Então tem que deixar elas lá. Então dessas 1.500, 200 eu não posso mexer, então só tenho 1.300 unidades disponíveis. 1.300. Vamos lá fazer um cálculo simples. Eu preciso de 2.000. Eu tenho 1.300 unidades. Quantas unidades que eu vou precisar? Essa quantidade que eu vou precisar, que eu vou necessitar, eu chamo de necessidade líquida. É o nosso NL que está aqui embaixo. Essa quantidade é o restante, é o que ficou que não tem no meu estoque aqui e que eu preciso saber quanto que eu vou precisar para poder completar e assim atender a minha demanda. Se eu tenho uma demanda de 2.000 e de 1.500 peças eu posso utilizar 1.300, 2.000 menos 1.300, eu ainda preciso atender quanto aqui? 700 unidades, 700 peças. Agora vamos lá. Terceira pergunta. Eu consigo produzir esses 700 aqui? Consigo produzir esses 700? Olha para o meu lote. Meu lote é líquido. Então, eu consigo produzir a quantidade que eu precisar. Se eu preciso de 700, eu consigo produzir os 700. Então, se eu consigo produzir os 700, o meu PL, que é a minha produção baseada em lotes, ele vai ser os próprios 700 unidades. Então, voltando, eu venho e coloco aqui os 700. Agora a última pergunta. Para eu ter essas 700 unidades aqui no período 6, que juntas com as 1.300 que eu já tenho disponível, já atende a minha demanda, para eu tê-las aqui no período 6, eu preciso começar a produção delas quando? Eu olho para o meu lead time aqui em cima, o lead time é de 1. Então eu preciso começar elas, se eu preciso delas no P6, eu preciso começá-las no P5. Então a minha liberação de ordem, olha aqui embaixo, liberação de ordem dessas 700 vai cair para onde? Se é o lead time de um dia, vai cair para o P5, vai cair aqui nesse espaço aqui, ó, P5, tá vendo? Eu começo elas aqui para terminar aqui. Então a liberação de ordem dessas 700 unidades vai cair aqui. Agora perfeito. Já fiz todas essas etapas aqui. Agora só precisamos achar o valor do estoque que ficou. Chegou 700 unidades aqui para mim, tá ok? Elas estão aqui, ó. Chegou 700. Eu já tinha 1.500 total. 700 que chegou aqui, ok? Mais as 1.500 que eu já tinha. Quantos eu tenho agora? 2.200. 2.200 saiu 2.000 unidades. Sobraram quantas? Sobraram, aí o cálculo é simples, né? 200 unidades. Então o estoque final aqui foi de 200. Ok? Sobraram 200 unidades. Continuando. Eu preciso de 1.500. Quanto eu tenho em estoque? Primeira pergunta, né? Quanto que eu tenho em estoque? 200 unidades. Segunda pergunta, quanto eu posso utilizar desse estoque? Olha para o estoque de segurança, é 200. Então se o estoque de segurança é 200, eu só tenho 200, então não posso utilizar nada. Vou continuar precisando de quantas? De 1.500 unidades. Então o que eu preciso, que é o meu NL, vai continuar sendo aqui os 1.500. Ok, agora eu consigo produzir esses 1.500? O lote do A é líquido, então eu consigo produzir. Venho e coloco 1.500 aqui embaixo. Para eu ter esses 1.500 aqui, eu preciso começar a produção deles quanto? Olha o lead time, é de um dia, uma semana, um período no caso. Para eu tê-los aqui no período 7, eu preciso começá-los no período 6. Então a liberação de ordem delas é aqui para o período 6. Chegou 1.500, já tinha 200, dá 1.700. Saiu as 1.500, sobraram as próprias 200 unidades. Ok? Agora uma pergunta. No período 8 eu preciso de 0 unidades, nenhuma unidade. Não tem demanda para mim no período 8. Então, logicamente, o meu estoque que era de 200 vai continuar sendo de 200 aqui, já que eu não tenho produção, então eu não vou mexer nesse estoque, eu não tenho demanda, não tem nada, então esse estoque vai continuar o mesmo,
E como eu não tenho produção para esse período, fica a mesma coisa aqui, né? Então também não tenho produção, nem liberação de ordem, nada. Vamos lá para a última, que é essa aqui. Eu preciso de 1.500. Quantos que eu tenho? 200. Quantos que eu posso utilizar? Olha para o estoque de segurança. Nada. Então eu vou continuar precisando de 1.500. É o que meu NL, minha necessidade líquida, é de 1.500. Eu posso produzir esses 1.500? Lote líquido. Então eu posso. Então 1.500 aqui na produção lote. Agora aqui. 1.500 na minha produção lote. Para eu ter esses 1.500 aqui, quando que eu tenho que liberar essa produção? Meu lead time é de uma semana, então eu tenho que liberar no período anterior, período 8. Então a liberação de ordem dele cai para cá, ó. Pois bem, o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte. Nós temos essas quantidades que nós precisamos produzir aqui do nosso produto A, ok? Opa, desculpa, só um segundinho, espera aí que eu vou atualizar o sistema aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que pensar da seguinte maneira. Nós temos esses valores de produção aqui para esses períodos. Nós precisamos saber. Eu preciso produzir 700 unidades no P5, 1.500 no P6. Começar a produção de 700 unidades no P5, 1.500 no P6 e 1.500 no P8. Ou seja, eu vou avaliar por esses valores que eu tenho aqui, ó, de liberação de ordem. Então, através desses valores, eu vou dizer quanto que eu vou precisar de B e quanto que eu vou precisar de C. Raciocínio da seguinte maneira. Se eu preciso começar a produção de 700 unidades do meu produto A, 700 unidades no P5, se eu vou começar a produção desse produto A, então vocês concordam que eu já preciso de cara, já prontos e finalizados e à disposição, uma certa quantidade de componentes B e uma certa quantidade de componentes C, correto? Se eu preciso no P5 começar 700 unidades de produção de A, só de B, só olhando aqui para o B, ok? Eu vou precisar de quantas? B a gente sabe que é 2 vezes A. Então 2 vezes 700 a gente sabe que é 1.400. 1.400 eu vou precisar de B, já disponível no P5. Então a gente já sabe aqui, ó, a necessidade de produção para o meu componente B. No P5 aqui, eu já sei que eu vou precisar de 2 vezes 700, 1.400 unidades. Então a gente já vem aqui, ó, para o meu item B, eu vou precisar no P5 de 1.400 unidades. Eu fiz o que? Eu fiz 2 vezes 700. Ok? Se eu vou iniciar a produção de 1.500 unidades no P6 do meu produto A, então no P6 eu já preciso prontas. Se eu vou iniciar a produção dessas 1.500 unidades aqui no P6, então eu já preciso prontas. De quantas unidades? Só do meu componente B. Como o B é 2 vezes A, então 1.500 no P6 vem aqui para 1.500 vezes 2, então eu faço a mesma coisa. 2 vezes 1.500, 2 vezes 1.500 dá, aqui no caso, 3.000 unidades no P6. No P7 eu preciso de alguma quantidade? Não, então no P7 também não vou precisar de um componente B. No P8 eu vou precisar de quantas? Olha só, no P8 aqui nós vimos que eu vou precisar começar a produção de 1.500 unidades de A no P8 para finalizá-las aqui no P9. Olha só o raciocínio. Para eu finalizar essa produção de 1.500 unidades aqui no P9 e atender a essa demanda de 1.500 que eu tenho aqui, eu preciso começar a produção desses 1.500 aqui no P8, como a gente viu, né? O lead time é de 1 aqui no produto A.
Para eu começar essa produção de 1.500 unidades, eu já preciso de cara de uma quantidade de componentes B. Como o B é 2 vezes A, então eu vou precisar também de 3.000 unidades aqui no P8. Perfeito, fizemos isso daqui. Agora nós podemos começar a fazer aqui agora o nosso MRP. MRP agora é Manufacturing Results. Aliás, desculpa, estou confundindo com o significado de MRP2. No caso, MRP1 aqui significa Material Requirements Plan, ou planejamento dos requerimentos dos pedidos de materiais. Como do B para baixo aqui nós temos só componentes, então de todos aqui nós vamos fazer apenas MRP um deles. Eu preciso saber o valor do estoque de segurança do B, tamanho do lote B, o lead time, estoque em mãos e se tem algum valor comprometido. Olhando lá no exercício, nós vemos que B aqui no caso, o lead time é 1, estoque de segurança não tem, o lote é líquido e eu também não tenho estoque em mãos. Fornecimento também é interno, então aqui vai ficar fácil, né? Só vou precisar preencher aqui o estoque de segurança não tem, então é 0. O lote é líquido, o lead time também é de 1. Eu não tenho nenhum estoque em mãos, é 0. E não falou que eu tenho nada comprometido, então é 0. Como também não falou que eu tenho nada de recebimentos previstos de nenhum desses componentes de B, então também é tudo 0. Vamos lá agora para o disponível em mãos. Disponível em mãos eu vou pegar para o estoque em mãos, é 0. Vou colocar ele no início aqui, antes do primeiro período de demanda, 0. Não tem nada, né? A gente coloca 0 aqui. Perfeito, aqui já dá para a gente começar o do B. Vamos já preencher o do C aqui. Como o meu componente C ele é também dependente de A, então a gente vai fazer o início da tabela dele aqui logo de uma vez, ok? Então meu item meu item C, o estoque de segurança dele é de quanto? Vamos olhar aqui. Item C, estoque de segurança é 0, lead time é 2, lote é líquido, estoque em mãos 0. Também outro item bem fácil, né? Então o estoque aqui é 0, o lote aqui é líquido, eu consigo produzir a quantidade que eu precisar desse componente C. O lead time aqui é de 2 períodos, estoque em mãos é 0, não falou de nenhuma quantidade comprometida. Necessidades previstas do C. Como é que eu calculo essa necessidade prevista do C? Vamos ver aqui como que fica, né? Eu vou só selecionar aqui, apagar. Olha só, C aqui no caso é quantas vezes A. Para uma unidade de A que eu vou produzir, eu preciso fazer aqui, preciso de uma unidade de C. Então C é a mesma quantidade de A. Então vai ser basicamente aqui uma vez a liberação de ordem. Eu sempre olho para a liberação de ordem, ok? A liberação de ordem de A. Por que a liberação de ordem? Vamos raciocinar. Eu preciso produzir 700 unidades de A no P5. Para eu produzir essas 700 unidades, eu preciso de 2 vezes a quantidade para B, como eu já coloquei aqui, 1400, e preciso de 1 vez a quantidade para C. Então, para eu iniciar a produção, eu preciso dessas quantidades de B e C disponíveis. Então, nesse período 5, eu já preciso de 1400 de B e vou precisar do mesmo período 5 para iniciar a produção de A, de quantas unidades de C? Como C aqui é 1 vezes A, então basta eu pegar 700 vezes 1 dá 700, lógico, né? O mesmo valor, no P5, então eu pego pelo mesmo período, tá? P5, 1700, P5, 700 unidades, eu coloco aqui. No P6, 1500 unidades. No P7, 0. E no P8, 1500. Também não falou que eu tenho algum recebimento previsto de C.
Então é tudo zerado aqui também, tá? Vamos lá, disponível em mãos, eu tenho 0 aqui de estoque em mãos, preencho aqui. A partir disso, com tudo isso preenchido, eu já consigo iniciar o meu MRP do meu componente, aqui no caso, o meu componente B e também do meu componente C, ok? Vamos lá. Vou só apagar isso daqui. Vamos fazer do B primeiro. Preciso de quantas? 1.400 unidades. Quando eu tenho estoque? 0. Então já tem 0 em estoque. Meu estoque de segurança princípio também é 0. Então não preciso manter nada em estoque. Posso ficar com 0. Então logicamente eu vou precisar das mesmas 1.400. Minha necessidade líquida vai ser o mesmo valor aqui de 1.400. Próxima pergunta, eu consigo produzir esse 1.400? É o valor da produção lote aqui, né? Produção em lote. Eu vou conseguir produzir 1.400? Meu lote é líquido, então eu consigo produzir 1.400. Então, pronto, coloquei aqui. Ok? Agora, liberação de ordem. Para eu ter essas 1.400 aqui, eu preciso começar elas quando? Um período antes, o lead time. Então, cai para cá. 1.400 aqui. Pronto, chegou 1.400, eu tinha 0, então continuei com 1.400, saiu 1.400, fiquei com 0. Você vê que esse aqui é bem fácil, né? Ficou até mais fácil, como o estoque é 0, estoque de segurança é 0, lote líquido, fica tudo mais simples. 3.000 unidades, eu tenho quantas em estoque? Eu preciso de 3.000, não tenho nada em estoque, vou continuar precisando das mesmas 3.000 unidades. Okay? Vou continuar precisando aqui das mesmas 3.000 unidades. Então, vem e coloca essas 3.000 aqui. Próximo aqui agora, eu consigo produzir essas 3.000? Meu lote é líquido, a gente já viu, né? Então, consigo produzir. Vem e coloca 3.000 aqui. Chegou 3.000 aqui pra mim. Para eu ter essas 3.000 aqui, eu preciso iniciar a produção dela. Olha o lead time. Um período antes. Então, vem 3.000 aqui. Chegou 3.000, eu tinha 0, como só tenho os meus 3.000. Saiu 3.000, fiquei com 0. Como que o meu pedido é de 0, então eu vou continuar com o mesmo estoque aqui e não vou ter nenhuma produção. 3.000 unidades é que eu preciso aqui. Quantos eu tenho em estoque? 0. Então eu vou continuar precisando de 3.000. Consigo produzir 3.000? A gente já sabe que sim. Para eu ter essas 3.000 aqui, eu preciso iniciar a produção delas quando? Um período antes, então vem aqui para o P7. Pronto, já fiz o meu MRP do produto B, do componente B. Agora vamos para o componente C. No caso aqui do componente C, eu preciso de 700 unidades. Quanto eu tenho? 0. Vou continuar precisando aqui, no caso, das mesmas 700 unidades. Ok? Mesmo 700 unidades. É a minha necessidade líquida aqui. Consigo produzir 700 unidades? Consigo, meu lote é líquido. Então, eu também vou ter aqui 700 unidades na produção lote. Para eu ter essas 700 aqui, eu preciso começar a produção delas quando? Olha só aqui, ó. 2 períodos antes. Então, do P5 vai cair, ó. 1, 2 vai cair para o P3. A liberação de ordem vai ser aqui no P3. Ok? Vou colocar aqui direitinho. Vai ser aqui no meu P3. Então, 700 unidades aqui vai cair para o P3. Preciso de 1.500 unidades. Quantas unidades que eu tenho em estoque? Opa, nós esquecemos de colocar aqui, né? Então,
Chegou 700 unidades, quanto que eu tinha? 0. Saiu 700, continuei com o mesmo 0. Olha só, o estoque de segurança é 0. Se é 0, não posso manter 0 sempre estoque, não tem problema aqui não. Tá? Então, vamos basear nisso daqui agora. Preciso de 1.500. Quantos que eu tenho em estoque? 0. Então, vou continuar precisando das minhas 1.500 unidades aqui. Agora, eu consigo produzir 1.500? Consigo. Por isso que eu venho aqui, ó, e coloco 1.500. Por que consigo produzir 1.500? Porque o lote é líquido. Para eu iniciar a produção, para eu terminar a minha produção de 1.500 aqui, eu tenho que começar 2 períodos antes. Então, 1, 2. Opa, desculpa aqui, gente. Agora que eu vi o erro. Aquela hora a gente falou que os 700 eram aqui, né? E acabamos colocando eles errado. Então, vamos só apagar aqui de novo. Olha só. 700 unidades. Para eu terminar eles aqui, eu tenho que começar a produzir 2 períodos antes. Então, 1, 2 cai para o P3. Então, 700 unidades aqui no P3. Que eu vou iniciar a produção. Liberação de ordem. Partindo disso, então, 1.500 unidades, eu vou iniciar elas aqui no meu P4. Então, naturalmente, as 1.500 unidades vão cair aqui no meu P4. Ok? Como o meu pedido aqui é 0, então, logicamente, eu não vou... Ah, tá. Só um detalhe. 1.500 unidades. Eu tinha quanto? 0. 1.500 com 0. Continuei com 1.500. Saiu 1.500. Fiquei com 0 ao final. Então, aqui o meu pedido é 0, então logicamente o meu estoque vai continuar o mesmo e eu não vou ter produção. Preciso de 1.500, quantas que eu tenho em estoque? Nada, então vou continuar precisando de 1.500. Consigo produzir 1.500? Consigo, porque o lote é líquido, então minha produção lote vai ser das 1.500. 1.500 para eu ter elas aqui no P8 eu tenho que começar 2 períodos antes, então vem 1, 2, cai aqui para o P6. As minhas 1.500 unidades caem aqui no P6. Ok? Pronto, fiz o meu MRP do componente B e do componente C. Baseado nessas quantidades de B e de C, baseado nessas quantidades que nós já definimos de B e de C, nós vamos fazer os demais. O D, o E e o F. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como se faz essas quantidades dos componentes D, E e F, ok? Então, bons estudos, refaça essa primeira parte para que aí você vá para o segundo vídeo, ok? Valeu e até a próxima.